fez, faz e um dia vai fazer. O que basta para mim, para você perdoar, Basta para aceitar mim. Que coisa maravilhosa. Que Jesus morreu pelos meus pecados. Crer nisso, receber nisso e apostar sua alma nisso. Mesmo que eu posso não acreditar nisso e posso ter as melhores ações, eu não... É porque elas nunca serão boas o suficientes. Nunca. Por mais reto, honesto, sincero, verdadeiro que você seja, e eu creio que você é, mas você e eu, nós nunca conseguiremos fazer coisas boas em número suficiente e em qualidade suficiente que possa, em inglês diz, meet the standards, alcançar o padrão que Deus requer de nós. Porque mesmo as nossas melhores obras, elas estão manchadas por motivos egoístas. Você vê, por exemplo, um cara dando aí milhões para a caridade. Por que ele fez aquilo? É uma culpa, né? Uma culpa. Quer aparecer, quer algum mérito, quer ganhar alguma coisa diante de Deus. Não estou generalizando. Claro, estou dizendo que tem esses ele casos. acha que tem uma dívida de devolver alguma coisa que... Você ajuda uma pessoa no farol... você às vezes faz isso exatamente por isso. A motivação correta para você fazer as coisas seria para a glória de Deus. Já que você é filho de Deus, já que você é filho de Deus, foi criado por Deus, você é filho dele, amigo dele, servo dele, tudo que você faz deveria ser pensando em Deus, para ele. Como está escrito lá no final da carta, está escrito na primeira carta aos Romanos. Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Quer dizer, é bem detalhado isso aí, né? Se eu comer essa jujuba, com licença. Tem que estar comendo. Senhor, muito obrigado, está uma delícia. Pensar em Deus, viver para Deus. Isso não quer dizer que a gente vai ser um fantasma, né? Ou um anjo aqui nesse mundo. Pela vida não. Como... Nós vamos trabalhar, comer, ter família, divertir, viajar e tudo. Mas sempre dizendo a Deus, obrigado por isso, eu te louvo por isso, espero estar fazendo as coisas para agradar o Senhor. A gente não faz isso, por melhor que a gente queira, por melhor que seja a nossa intenção, Rogério. E o resultado é que nunca a gente vai fazer obras com qualidade e número suficiente para merecer o perdão de pecados. Daí eu preciso de Jesus. Sem Jesus eu não tenho esperança de perdão. O que é mais importante? É quando ele morre na cruz ou quando ele ressuscita? Um não vale sem o outro. Os dois são importantíssimos. Um não vale sem o outro. Se ele tivesse morrido e não tinha ressuscitado, era um homem qualquer que tinha morrido. Exato. Se ele não tivesse morto e tivesse ascendido ao céu sem passar pela morte humana... Ficou faltando o sacrifício pelo pecado. Tá. As duas coisas andam juntas, não podem ser separadas, não pode. Por isso que para nós é tão importante, para os cristãos que creem nisso, é tão importante não somente a morte dele na cruz, mas o túmulo vazio e o testemunho daquelas centenas de pessoas de que viram, andaram com ele, e o mais importante de todos era um judeu chamado Saulo, que era perseguidor dos primeiros cristãos. E alguma coisa aconteceu que ele... Virou a chave. Virou. E ele disse que foi no caminho de uma cidade chamada Damasco. Tive até recentemente lá, numa viagem a Israel, sim. Ele virou, ele estava indo a Damasco matar alguns cristãos ou prender, já que ele tinha ordem do Sinédrio para fazer isso, que é uma autoridade dos judeus. E ele disse que no meio do caminho, uma luz brilhou e a voz do céu perguntou: por que você está me perseguindo? Ele diz isso 3 vezes, ele narra isso nas cartas que ele escreveu. Eu não tenho por que duvidar. Primeiro, ele era judeu monoteísta. Certo. Como é que um judeu passa do monoteísmo absoluto para crer numa trindade, que Jesus é o Filho de Deus, que é Deus encarnado? É o que ele passou a fazer. Então é preciso ter uma revolução muito grande, né, nisso aí. Ele era fariseu, acostumado a guardar a lei de Moisés. O que é fariseu? Fariseu é um grupo judeu que surgiu no período intertestamentário como reação às tentativas de Alexandre o Grande de helenizar os judeus, que fazia parte da estratégia militar dele. Ele conquistava os países e os países conquistados tinham que falar grego, tinham que aprender os costumes helênicos e as religiões helênicas gregas. Que era politeísta. Quando ele quis fazer isso com os judeus, aí não deu.
né? Daí A famosa os fariseus. aí veio a revolução dos Macabeus, né? E nessa época surge um grupo de judeus que queriam preservar as tradições judaicas e não se sujeitariam a mudar nada daquilo ali que Alexandre queria. A palavra fariseu é uma palavra que vem do grego, é um verbo aforizo, são as mesmas letras, F-R-Z, aforizo, que significa separar. Daí veio o nome fariseu, que significa separado, aquele que é separado dessa aculturação helênica, né? Essa aculturação helênica. Opa, obrigado, já ia pedir. Tudo bem. Pois bem, Saulo de Tarso, ele era um fariseu. Exato. Ele para nesse caminho para Damasco, ouve essa voz e alguma coisa acontece. 3 anos depois, ele aparece como campeão dos cristãos, contando essa experiência e dizendo que Cristo apareceu para ele. Ou ele era doido, então ele está dizendo... Morreu por isso. Ele foi acusado pelos seus patrícios nessa base e foi decapitado por Nero no ano 60 e agora deixa eu ver, 64, 65 na Via Ápia em Roma. Sei. Exatamente porque ele cria nisso aí. É quem escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. Então, a importância para nós de que Cristo de fato esteja vivo aqui e agora para nós. Sem isso, uma pessoa, biblicamente falando, se você não crer nisso, você não pode ser considerado como cristão. É interessante isso aí. O próprio Paulo diz isso. Se com o coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos e com a boca confessar, você será salvo. E isso aí é a declaração mais fundamental do cristianismo histórico. O que é o cristianismo histórico? Boa pergunta. Cristianismo histórico é o nome que a gente dá aos cristãos de todas as épocas que basicamente creem a mesma coisa. Existe um Deus, esse Deus é triuno, ele se revelou através das escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia e ele voltará uma segunda vez. Basicamente o credo apostólico, Tá. né, mas com algumas pequenas nuances. Através da história, o cristianismo teve algumas vertentes que se desviaram ou adicionando demais a isso ou tirando demais disso aí. Então a gente chama de cristianismo histórico aquela linha, aquela vertente, de cristianismo que sempre manteve isso, né? Então eu, por exemplo, acredito que as coisas que eu creio sobre Cristo, Jesus, a Bíblia, Deus e tudo mais, são as mesmas coisas que um judeu que tinha se tornado cristão no século I. Não creio que há muita diferença. Pelo menos é minha pretensão. Não sei se é muita, mas é minha expectativa. Tá certo? Uma forma de cristianismo que não crê nessas coisas é o que a gente chama de liberalismo teológico, que começou no século XVIII com o racionalismo. O racionalismo, que era uma rejeição contra a religião da época, que surgiu França, depois pegou Itália, pegou Alemanha e Inglaterra. Na Inglaterra gerou o deísmo, que é outra forma de cristianismo. O deísmo diz que existe um Deus, mas esse Deus criou o mundo, deu corda feito um relógio, deixou funcionando e ele não intervém. Deixou a sua sorte. E ele não intervém. Então isso é uma forma de cristianismo que não é histórico, o deísmo. O liberalismo teológico é outra forma. Esse pessoal, influenciados pelo racionalismo, nega a existência de Deus, nega milagres, nega... E acaba transformando o cristianismo numa religião apenas de ajuda social. Em si, nada contra isso. O cristianismo tem que ajudar os pobres e os necessitados. Mas quando você reduz o cristianismo somente a isso, aí você tem a teologia da libertação, que é um exemplo disso, e algumas linhas da missão integral, não todas, mas algumas linhas que se identificam muito com esse tipo de coisa. E eu poderia enumerar mais alguns. Né? Agnosticismo, que vai dizer assim, eu não sei se Deus existe, e isso, eu não posso dizer que ele existe ou que não existe. Né? Mas o cristianismo histórico, ele vem se mantendo dentro dessa... Eu
tento me enquadrar nessa categoria. Entendi. A gente fala mais sobre Jesus. Como que você imagina que foi para Jesus esse se tornar humano? Foi um aprendizado? Ele veio sabendo tudo? Não. Ele foi um aprendizado? Total. Ele cresceu como você e eu crescemos. Como criança, aprendeu a falar, engatinhou, fez xixi. Ele não sabia tudo. Não. Sabe falar, Não, sabia... não. Foi como... Cresceu como uma criança. Porque ou ele tinha que ser um de nós para poder nos substituir, nos representar melhor. Para entender melhor, né? Claro. Então ele cresceu, fez xixi quando não devia. Tomou bronca. Tomou bronca. Aprendeu a se relacionar com os amiguinhos. Aprendeu a profissão do pai. Ele era carpinteiro. Ele se manifestou como o Messias aos 30 anos de idade. Então, até os 30 anos, ele morou em Nazaré. Tanto é que ele era chamado Nazareno. E quando ele teve lá uma vez, depois dos 30, né, quando ele começou o ministério dele, que voltou para visitar a sua cidade, e foi lá na sinagoga dos judeus pregar e falar, o pessoal disse: mas esse aí não é o filho de José? Não estão aqui as irmãs dele, os irmãos? Esse não cresceu aqui com a gente? De onde é que vem isso aí? Porque ele não chamava a atenção como alguém... Se você olhar, você jamais desconfiaria. Seria uma pessoa perfeitamente normal. A única diferença é que ele... Não pecava. Não. Mas não fazia milagres. Não. Agora, tem uma coleção de chamados evangelhos da infância, apócrifos, que narram histórias assim de Jesus matando o professor. Nossa! Matando um professor que se desgostou dele. Onde ele pisava, brotava flores. Ele fez passarinhos de barro e tocou nos passarinhos, os passarinhos viviam. Então, pela própria... É o tipo de coisa... Eu dava, né, quando eu estava dando aula de teologia no Mackenzie, eu dava um curso de mestrado que era sobre os evangelhos apócrifos. E eu dizia para os meus alunos: vocês têm que ler os evangelhos apócrifos. Ler todos. Por quê? Porque aí, quando alguém pergunta por que é que eles não estão na Bíblia... Você tem argumento. É só dizer. Leia por quê? Porque são histórias tão... Você lembra daquilo que eu te disse no começo? Que o texto pede para ser lido como narrativa? Os textos dos evangelhos apócrifos, eles pedem para ser lidos como lenda, mito, por causa da irracionalidade, da incoerência, da inconsistência, da falta de lógica. Eles pedem para ser lidos como uma história inventada, conto de fadas. Entendi. Você sabe quando você está lendo um conto de fadas, né? Pois é, a mesma coisa. Então, mas Jesus era uma pessoa absolutamente normal. Absolutamente normal. Sentia fome, sede, dormia, acordava. Tem os anos perdidos, né, que não se fala na Bíblia. Não fala. Por que eles não foram relatados? Porque não tinha importância. Não tinha importância para os evangelhos. O problema é que as pessoas pensam que os evangelhos são biografias. Elas não são biografias no sentido moderno. Biografia, no sentido moderno, é um relato do biografado, todas as etapas da vida e tal. Mas os evangelhos, eles são o que a gente chama de querigma, proclamação. É a pregação da salvação em Cristo, contando fatos da vida de Jesus que corroboram para esse fim. Então, os evangelistas selecionaram alguns eventos da vida de Jesus que serviam o seu propósito de mostrar que ele era o Filho de Deus. Por exemplo, no final do Evangelho de João, que é o evangelho mais lido, né, o mais querido, João diz assim: Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas nesse livro. Mas essas que estão escritas aqui foram escritas para que você creia que ele é o Filho de Deus. Então, ele declara a sua intenção. Exato. Ele escreveu para provar que ele era o Filho de Deus. E ele diz: eu deixei de fora um monte de coisa. E, de fato, quando você compara o Evangelho de João com Mateus, Marcos e Lucas, você vê que tem muita coisa em João que não está nos três, e tem coisa nos três que não está em João. Exatamente porque não são biografias. Mas são fatos selecionados tendo um propósito teológico, evangelístico em mente. Daí essas
diferenças, essas lacunas, e se não for bem entendido, o pessoal pode pensar que é outra coisa. Ainda falando da Paixão de Cristo, essas últimas horas dele, né? É uma cena que é muito, que eu acho muito forte, né? A cena que ele chora sangue e ele pede que, se for possível, Passe o cálice. Afastar o cálice. O que é aquilo? Que momento é aquele de sofrimento, ou é o momento mais humano dele, talvez? Rogério, eu não sei se você está consciente, mas você está levantando as questões mais importantes a respeito da pessoa de Cristo que a igreja vem se perguntando em 2000 anos de história. Isso aí que você está perguntando tem a ver com a questão da pessoa de Cristo, que deu pau, deu briga entre os primeiros cristãos até ser pacificado mais ou menos no século IV. Quem era Jesus realmente? Porque você encontra... Teve essa discussão em algum momento da história. Os 3 primeiros séculos foram marcados por discussões ferrenhas a respeito disso. Quais eram as linhas de pensamento? Por exemplo, os gnósticos. Os gnósticos chegaram, que é uma das primeiras seitas do cristianismo. Eles chegaram assim e disseram: Jesus não tinha um corpo real, ele não era humano. Ele era porque é Deus? Ele era um fantasma, um holograma. Materializava e sumia. Era um holograma. Você podia meter a mão e atravessar. Então, foi rejeitado. Você tinha os nestorianos, que eles diziam que havia 2 pessoas. Havia o Jesus humano e o Cristo divino. Em uma pessoa só? Eram 2 pessoas ali dentro, né? Eram 2 pessoas. Você tinha gente que enfatizava a natureza humana em detrimento da natureza divina. E você tinha gente que exaltava a natureza humana em detrimento da natureza divina, embora esse grupo era menor. Isso é mais para cá, com o correr da história da igreja. Mais recente. E a conclusão a que se chegou depois de séculos de debate a respeito da pessoa de Cristo, e que isso está muito bem expresso no Credo Niceno, é que ele é uma pessoa, não são 2, e aí rejeitou-se na história. Ele é um indivíduo, só que esse indivíduo ele tem 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. As 2 naturezas não se misturam, elas não se confundem, e elas não se separam. E tem coisas que na Bíblia é atribuída a uma e é atribuída a outra na mesma pessoa. Então Jesus pode genuinamente, dessa perspectiva, ele está lá no meio da multidão e chega uma mulher e toca nele e fica curada na hora. Aí Jesus se volta e diz: quem me tocou? Então a natureza de Deus curou aquela mulher sem que a natureza humana dele tivesse... Não. Eu sei o que você vai dizer. Sem que a natureza humana soubesse. Não, porque elas são inseparáveis. Lembra que eu disse? Elas são inseparáveis. Então, mas como ele diz quem me tocou? Pois é, porque ele é verdadeiramente homem. Ele não tem onisciência. Ele tem sentido. Porque ele é verdadeiramente Deus. Aí eu já não entendi. Pois é, meu filho. Aí eu me perdi. Você lembra do mistério que a gente estava conversando aqui, da soberania de Deus? Sim. Então, tem algumas coisas... Não, só nesse caso. Tocou e foi curado. Foi curado. Isso. E ele disse: quem me tocou? Isso. Ele curou porque ele é Deus. Isso. E ao mesmo tempo, ele se surpreende com isso? Nossa! Vai entender. Quer ver outra? Mais adiante, quando ele prega um sermão para os discípulos dele, que é chamado Sermão do Monte das Oliveiras, ou Sermão Escatológico, que é o nome mais conhecido, em que ele narra, ele diz o que é que vai acontecer, inclusive com uma precisão extraordinária. O que é que vai acontecer com a humanidade antes dele voltar. Capítulo 13 do livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Aí ele diz que ele termina dizendo que ele vai voltar. E ele diz: sobre aquele dia e hora em que eu vou voltar, eu não sei quando eu vou voltar. Só quem sabe é o Pai e os anjos, mas eu não sei. Então ele disse ali para os discípulos que ele não sabia.
Agora, a resposta que a gente dá é que enquanto ele estava aqui, ele estava no que a gente chama de estado de humilhação. Não é que ele abriu mão de ser Deus. É que ele, ao adquirir uma natureza humana, trouxe com ela as suas limitações. Perfeito, entendi. Perfeito. As limitações da carne. Isso. Não cabia... Tem coisa que ele não Deus, sabia. era impossível caber nesse corpo humano e se manifestava de vez em quando de algumas formas. Então dormia. Quer ver uma pergunta que é difícil você responder? Quem é que morreu na cruz? Se ele é Deus, Deus morre? Não. Mas ele morreu verdadeiramente. Então, essa é uma pergunta para a qual a gente não tem resposta e que se encaixa naquela mesma categoria Exato. que nós conversamos no início. Tem coisas no cristianismo que são consideradas mistério. Por exemplo, Mais uma. ele tinha fome. Ele Tinha. precisava dormir. Precisava dormir. Tanto que ele foi tentado no deserto por conta disso. Mas se ele fosse usar os poderes de Deus, não precisa dormir, não precisa comer, não precisa de nada. Ele era verdadeiro homem como Exato. você e eu. Aí a gente volta A questão do mistério. Exato. A questão do... se puder afastar esse cálice... Exatamente. Afasta. Naquele momento... o lado se a gente humano... pudesse dizer isso sem separar do lado divino, mas ali o lado humano, o Jesus humano, a pessoa, apesar de que o Jesus não existe Jesus humano, ele é humano e divino ao mesmo tempo. Difícil falar. Então, Jesus, sendo homem, naquele momento, ele sentindo pressentindo, né, o sofrimento que ele ia, antevendo o que ele ia passar. Porque ele é Deus, ele sabia já o que ia passar. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o cálice era a morte na cruz. Então, como homem genuíno, verdadeiro, legítimo, 100%, não é 50% homem e 50% Deus. É 100% Deus e 100% homem. Mas é bonito demais, né? Você pensar isso. Mas porque aquilo que eu disse, nós estamos lidando com um Deus que é totalmente outro. Ele consegue se fazer um de nós sem deixar de ser Deus e sem deixar de ser homem. Outro mistério, a Trindade. Não é três deuses. Então, tem algumas coisas no cristianismo que os cristãos históricos, eles preferem dizer, eu não sei. A Trindade é bíblica ou é uma coisa que veio depois? Não. Depende do que você quer dizer com bíblicas. Está na Bíblia? Não. Tem alguma coisa que justifique isso? Tem, aí sim. Ah, é? Tem, claro. Você não tem a palavra Trindade na Bíblia. Exato. Mas você encontra passagens que dizem que existe só um Deus, um único Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus só. E ao mesmo tempo você encontra três pessoas na Bíblia que são dirigidas, ou que as pessoas se dirigem a ela, ou o texto se dirige a ela como sendo Deus. Então, Jesus é tratado como Deus. O Espírito Santo é tratado como Deus. É um episódio, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 5, quando Ananias e Safira, eles tentam enganar o apóstolo Pedro numa questão financeira lá. O Pedro, por inspiração e revelação de Deus, descobre a trama e diz, por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? Vocês não mentiram ao homem, mas vocês mentiram a Deus. Então é evidente que na cabeça de Pedro, o Espírito Santo é Deus. Mais conhecido, Jesus disse, vão por todo mundo, batizem as pessoas que creem em mim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, seria, no mínimo, blasfêmia você colocar o Espírito Santo e o Filho ao lado de Deus se eles não fossem da mesma categoria, né? Da mesma natureza. Entendi. Várias outras passagens, 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo fala lá dos dons espirituais, ele fala do Cristo que é o Senhor, fala de Deus o Pai, fala do Espírito Santo. No início da carta aos Efésios, capítulo 1, o que é que Deus fez? Deus planejou tudo, depois ele fala do Filho que executou tudo e depois do Espírito Santo que aplica tudo. É muito bonito, tem muitas passagens que a gente chama trinitárias. Agora, o nome Trindade, ele foi elaborado posteriormente. Entendi. Posteriormente. Para poder se referir a esse conceito, né? Mas também deu polêmica no início da história da igreja cristã. Mas, finalmente, eles chegaram a esse consenso. E
E na Bíblia, entre Velho Testamento e Novo Testamento, o Espírito Santo, ele age, ele está agindo desde o início dos tempos? Sim. Ou ele começa só depois da vinda de Cristo? Não. Você encontra referência ao Espírito Santo já no relato da criação, Gênesis 1, verso 2. Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E aí, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, desde o início, já no primeiro capítulo da Bíblia, você tem referência à ação do Espírito Santo. É claro que ela ganha mais destaque a partir da vinda de Cristo. De uma maneira muito simples, né? Didática, você pode dividir a história bíblica entre o período do Pai, que é o Antigo Testamento, em que não é que os outros dois não estavam, mas que o Pai é que está à frente, ele é que aparece. Certo. O tempo do Filho, 30 anos, com Deus Filho aqui entre nós, e agora o que a gente chama de dispensação do Espírito Santo, em que o Espírito Santo ele está